Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Gostaria de orar. Pai, a tua presença é maravilhosa. Nós te louvamos, Deus, porque tu és um Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor está neste lugar. E neste momento, Senhor, eu quero te louvar por a tua palavra. Porque não é apenas um livro, Senhor, mas é a tua palavra viva e eficaz, poderosa, Senhor, para nos salvar e nos transformar. É a palavra que não apenas gera conhecimento, Senhor, mas nos prepara para a eternidade. Por isso, vem sobre esta palavra esta noite, Senhor, e revela o teu coração a cada um de nós. E que hoje à noite nós possamos sair daqui posicionados, segundo o teu coração e a tua vontade, Senhor. Porque reconhecemos que somos a tua igreja, lavada, remida pelo teu sangue. E há um propósito para nós nesta terra, Senhor. E nós não queremos passar sem que este propósito seja cumprido em nós. Por isso, seja feita a tua vontade em nós, assim como é feita a tua vontade no céu, Senhor. E que essa palavra queime nos nossos corações esta noite, fazendo-nos sair daqui diferentes do que entramos, porque mais parecidos com o teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra. Você pode pegar a sua Bíblia, se você tiver com ela aí, você pode dizer a mesma coisa? Esta palavra tem nos transformado. Essa palavra nos trouxe até aqui. E essa palavra nos garante que nós chegaremos à eternidade. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a nossa posição no relacionamento com Jesus. Se tem uma coisa linda que nós podemos desfrutar na nossa vida, é o nosso relacionamento com Jesus, não é verdade, irmãos? Que privilégio podemos nos relacionar com o Filho de Deus. Mas nós precisamos muitas vezes entender como nós nos relacionamos com Jesus. Porque há várias formas de nós nos colocarmos em relação a Jesus. E como nós nos colocamos e nos vemos em relação a Jesus, nós entendemos como nós nos comportamos. E muitas vezes a gente faz uma certa confusão. E às vezes a gente não é frutuoso da forma como deveria ser, porque a gente não entende exatamente este relacionamento. E quando o Senhor falou essas coisas no meu coração, eu falei, muito obrigado, Deus, porque realmente nós precisamos entender e nos posicionar diante de Cristo, em Cristo e por Cristo. São 3 posições diferentes em relação a Jesus, não é verdade? Diante é uma coisa, em é outra, por é outra. E nós precisamos entender o que cada uma dessas posições significa na nossa vida. E eu gostaria de começar dizendo para você, meu querido irmão, que essas posições, elas não são posições progressivas. O que é uma coisa progressiva? Você começa aqui e você começa a caminhar para lá. Isso, quando você caminha para lá, isso aqui vai ficando para trás. Não é assim que funcionam essas posições. Essas posições são sobrepostas. O que é uma coisa sobreposta? Eu boto uma camada aqui, em cima desta camada eu coloco outra, em cima dessa camada eu coloco outra. É que nem aquele jogo de bloquinho. Se eu tirar o de baixo, o que acontece com o resto? Cai. Essas posições, então, elas não são progressivas. Essas posições são sobrepostas. E nós vivemos todas elas ao mesmo tempo com Jesus. E precisamos entender a importância que ela tem na nossa vida. A primeira dessas posições é nós estarmos diante de Cristo. Todo mundo inicia a sua vida cristã diante de Cristo. Todos nós um dia
E eu espero que quem ainda não teve esse encontro possa ter hoje à noite. Todos nós um dia nos deparamos com Jesus. Um dia ele se fez aparecer diante dos nossos olhos. Um dia ele se apresentou a nós. E é muito interessante, irmãos, nós entendemos quem somos diante de Cristo. Diante de Cristo, nós precisamos entender que Ele é nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. E isso eu quero chamar a atenção hoje à noite. Porque parece que ao longo da vida cristã, a gente vai falando salvação, 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 e a gente vai esquecendo do senhorio de Jesus nas nossas vidas. Jesus parece que vai diminuindo de tamanho. E Jesus jamais diminui de tamanho. Jesus é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Quando o anjo chegou ali para anunciar a Maria, para anunciar aos homens a chegada de Jesus, ele disse: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele pode ter vindo em forma de bebê, pode ter chegado no pior lugar, mas ele chegou como Senhor. E a Bíblia diz que para que a gente usufrua da salvação, nós precisamos, em primeiro lugar, diante dele, reconhecê-lo como Senhor. Se é com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós podemos também recebê-lo como Salvador. Diante de Jesus, ele sempre, irmãos, sempre será Senhor. Quando eu estou diante de Jesus, ele sempre será tudo. E eu sempre serei nada. Por que eu reconheço Jesus como Senhor? Porque, na verdade, eu reconheço quem eu sou diante dele. E quem eu sou diante dele, meus irmãos? Pecadora. Tenho uma natureza corrompida. Não tenho força nenhuma, por mais que eu tente, de vencer o pecado. Essa sou eu. Esta é a minha natureza. Esta foi a Cris que ele veio salvar. Ele não veio salvar uma Cris boazinha. Ele não veio salvar uma Cris que estava quase conseguindo ser salva. Tô quase conseguindo ser boa. Não. Cada um de nós, todos pecaram e estávamos totalmente destituídos da glória do Senhor. Afastados, impossibilitados de chegar perto de Deus. Por quê? Porque ele não queria? Não, porque ele é santo. E eu pecador. E a santidade de Deus não pode tocar no pecado. Vocês entendem, meus irmãos? Diante de Jesus, a nossa situação é sempre essa. E sem ele, é assim que nós somos. Quando nós estamos diante de Jesus, muitos países aí assinam a sua declaração de independência, mas nós diante do Senhor temos que reconhecer que só Ele pode nos arrancar das trevas, só Ele pode nos purificar, só Ele pode nos religar a Deus, o próprio Filho de Deus, só Ele pode fazer isso. E aí, sabe, diante dele o que eu faço? Eu assino a minha declaração de dependência. É esta a posição. É de arrependimento. É de humilhação, irmãos. Por que de humilhação? Porque a gente tem que dobrar a nossa carne diante da santidade do Senhor. Se é que nós queremos tocar nessa santidade. Não tem salvação porque a gente tem medo do inferno.
Medo do inferno não salva ninguém. Vontade de conhecer a Deus também não salva ninguém. O que me salva e o que salva você é reconhecer quem nós somos, nos arrependermos e podermos assim chegar diante do nosso Jesus. Mas é sempre rendido. Sempre, sempre, sempre diante de Jesus. Nós não saímos desta posição. Ele é tudo. Nós não somos nada sem Ele. Ele pode tudo. E nós dependemos 155% dEle. Vocês entendem, meus irmãos? Nós precisamos entender. Porque a tendência da nossa carne é querer fazer com que a gente se levante desse lugar. E nós precisamos dobrar todos os dias a nossa carne e dizer: só Jesus é o Senhor. Eu me rendo, eu obedeço, eu me submeto, eu o adoro com tudo o que eu tenho, porque Ele é grande, porque Ele é digno, porque Ele é Salvador. Sabe por que a gente faz isso? Porque nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não existe Deus como nosso Deus, não apenas porque Ele é o único e verdadeiro, mas qualquer outro Deus falso que existe por aí não é um Deus. Não é. Você pode ver em qualquer outra religião. O Deus dessa religião jamais se diminuiria para entrar em contato com o homem. Qualquer outra religião, esse Deus jamais teria um ato de amor pela humanidade. Qualquer outro Deus é um Deus que não se importa. A humanidade está aí apenas para servi-lo de acordo com o que Ele quer. O nosso Deus não. O nosso Deus nos amou primeiro. Mesmo quando o pecado nos atingiu, nos corrompeu, fez-nos cair da glória do Senhor, o amor de Deus permaneceu sobre nós. E Ele colocou em execução o seu plano de salvação, enviando o seu único Filho no meu lugar e no seu lugar. Portanto, queridos, não tem outro meio de chegar a Jesus. Não tem outro meio de chegar à salvação sem reconhecer quem somos, sem reconhecer que desesperadamente necessitamos deste Deus, deste Jesus, dessa salvação. E que Ele é tudo para nós. E nós nos rendemos. Esta é a nossa posição diante de Cristo. Mas então, nós começamos a usufruir de uma outra perspectiva de relação. A partir do momento que Jesus nos olha e fala: realmente, eu vim para você, você veio para mim? Então eu vou te abraçar. E agora nós começamos a experimentar uma outra perspectiva. A perspectiva de estarmos em Cristo. Que poderoso! Que poderoso! Aquele serzinho estragado pelo pecado. Agora diz Romanos que Jesus pega e enxerta a minha vida e a sua vida nele mesmo. Nele mesmo. E é tão interessante, irmãos, essa figura do enxerto. Ali vocês estão vendo, né? É uma outra, abre a plantinha, uma plantinha, e a gente coloca outra plantinha ali, né? Um pedacinho dela. E essa plantinha que é enxertada, que é grudadinha, ela começa a crescer. E Paulo fala que a raiz dessa planta mãe, que eles chamam de planta cavalo, é a planta que recebe o enxerto. É ela que vai começar a nutrir o pedacinho que está enxertado. Você consegue se ver assim com Jesus? Gente, que cuidado. Jesus não botou a gente só do lado dele, não. Jesus colocou a gente nele mesmo.
enxertou a gente bem enxertadinho, deu aquela amarradinha assim nele, sabe? E agora nós vamos receber os benefícios que um enxerto pode causar numa planta. E são vários os benefícios, né? Eu não sou afeita a essa área agrícola, as minhas plantinhas são tudo artificial, porque eu mato as outras, sabe, irmãos? Então nem levo para casa, porque, coitadinha, elas morrem tudo na minha mão. Então é tudo artificialzinha. Mas, então não sou muito especialista, mas eu fui ler e 2 coisas me chamaram a atenção nas propriedades de um enxerto. A primeira delas é a viabilidade de cultivar espécies com problemas fitossanitários, ou seja, ameaçadas por pragas. Parece com a gente? A gente estava cheio de praga, né, gente? Cheio de pecado, ameaçado de morte. Nós estávamos assim. A morte era o nosso caminho. Quando de repente a gente chega para Jesus e Ele nos toma, Ele nos enxerta nele e Ele nos dá a possibilidade de viver. Ele nos dá a possibilidade de viver. E isso é tão lindo, porque nós estamos nele. Também o enxerto, ele faz uma transferência de maturidade. Olha que lindo, ou seja, precocidade na produção. Aquela planta enxertada, ela começa a produzir frutos mais rapidamente, só porque ela está enxertada. Você pode dar um glória a Deus? Porque você está enxertado. E o Senhor mesmo vai produzir essa maturidade em você. E quando você menos espera, você nem está achando que você está preparado, o fruto começa a sair. Por quê? Porque a seiva é a própria vida do nosso Deus fluindo dentro de nós. Em Cristo, irmãos, em Cristo nós deixamos de ser aquele caquinho, a gente deixa de ser um trapo de imundícia e a gente começa a receber a vida do próprio Deus e algo maravilhoso começa a acontecer dentro de nós. Olha que lindo que diz a Bíblia: portanto, se o sangue de bodes e de touros, as cinzas de uma novilha, aqueles sacrifícios do Velho Testamento, espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele nos dá vida para servir a Ele que é vivo também. A própria seiva de Deus, a própria vida de Deus dentro de nós. Irmãos, era para a gente glorificar e sair pulando, porque olha o que nós éramos nada, não éramos dignos, não fizemos nada para merecer, mas mesmo assim Ele veio, Ele amou, Ele nos alcançou, Ele nos enxertou e Ele está transformando a nossa vida. Ele é maravilhoso, nós estamos em Cristo. E há muitas pessoas que às vezes estando em Cristo, e é aí que eu quero que vocês vejam comigo o que eu vi. Porque às vezes as pessoas estando em Cristo, querem se comportar diante do corpo e da sociedade, como se estivesse fora de Cristo. Só diante de Cristo é que a gente tem que se humilhar desta forma, de entender que nós somos pequenos. Mas quando estamos em Cristo, a nossa natureza está mudando. Porque Ele decidiu fazer isso em nós. Vocês entendem, irmãos? Mas muitas vezes, o que o diabo quer? O diabo quer nos prender. Ele faz 2 coisas. Ele muda. Ele quer que quando a gente tem que pensar que estamos em Cristo, a gente pensa que a gente é trapinho. E diante de Cristo, a gente pensa que é muita coisa. Vocês entendem? Vocês estão conseguindo entender? Porque às vezes minha cabeça, ela gravita assim. Mas às vezes, diante de Cristo, as pessoas querem se comportar como se fossem muitas coisas. E quando chega na hora de se comportar em Cristo,
fica, mas é porque eu ainda sou aquele pecador e aquele negócio. E fica justificando seus erros, fica justificando o seu comportamento que não agrada ao Senhor. Vocês conseguem entender que da forma como nós nos relacionamos, nós temos uma posição? Então, em Cristo, irmãos, se estamos em Cristo, se esse sangue já purificou a nossa consciência, não dá mais para você deixar de aceitar a sua identidade. Eu chego a pensar que quando nós não aceitamos a nossa identidade em Cristo, nós estamos pecando contra Deus. Porque Ele nos salvou para nos regenerar. Ele nos salvou para a gente andar de cabeça baixa. Ó vida, ó céus, que coitado que eu sou. Eu só sofro batalhas, eu só sofro ataques do inimigo. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Porque Ele nos salvou a gente e largou a gente ao léu. Ele nos tirou e nos enxertou nele mesmo. Então nós temos raiz. Nós temos uma rocha onde os nossos pés estão sobre ela. O inimigo pode vir, ele vai vir. A Bíblia diz que nós somos atribulados por todos os lados, mas pode vir. Porque se vier, a minha casa não vai cair. Porque eu estou enxertado em Jesus. Eu estou construindo a minha casa na rocha. E isso precisa ficar enraizado em nós. Porque é um pacto. É uma aliança. Nós somos enxertados nele. E agora, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, são revestidos. Aleluia! Nós estamos nele, ele está em nós. É uma simbiose. É um relacionamento parasita no bom sentido, vocês entendem? Não dá para tirar, se tirar um morre. A gente, no caso. Tem que ficar lá. É um relacionamento que se retroalimenta. Nós precisamos estar grudadinhos em Jesus e entender que nós já estamos porque nós fomos enxertados nele. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto. Dá muito fruto. Isso não é apenas uma promessa, isso é uma verdade, uma realidade espiritual que nós precisamos tomar para nós. Aí você vai me dizer assim, mas Cris, esse processo de enxerto, né, vem aqui essa seiva da vida, assim, tudo que você falou, tô animado aqui. Então quer dizer que agora vai acontecer isso aí automaticamente, basta eu ficar lá na minha casa esperando, porque o negócio já está acontecendo. O negócio já está todo preparado para acontecer, já está mesmo. Mas não significa que eu vou ficar deitado na minha cama, de papos para o ar, esperando a transformação de Jesus na minha vida, irmãos. Porque não é exatamente assim. Essa transformação está liberada para nós. Mas nós temos a nossa parte nessa transformação. E eu sei que às vezes, quando a gente fala isso, mas é Deus que faz. Mas você tem que fazer. Aí você fica, mas é Deus que faz ou eu tenho que fazer? Às vezes dá essa dúvida, não é? Mas se é Deus que faz, por que eu tenho que fazer? Então você tem que fazer, não é Deus que faz. E fica aquela dúvida. E muitas vezes eu perguntei, Senhor, me explica isso bem direitinho, para não vir mais essa dúvida na minha cabeça. E Deus me deu uma ilustração. E eu achei tão lindo, porque, irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Pode perguntar para Deus, Ele responde, viu? Ele responde. E Ele sabe como fazer a gente entender. E Ele colocou no meu coração o processo de se bronzear. Eu, né, com essa minha cor, com a minha cutis, né? Fiquei pensando, né, Yasmin? Nós estamos aí, né? Se eu quiser ficar moreninha, o que eu tenho que fazer, gente? Botar casaco, entrar dentro de casa e ficar lá? É assim? O que é que me bronzeia? Para onde que eu tenho que ir se eu quiser me bronzear? Aonde? Eu tenho que sair de casa?
Tem que botar uma roupa apropriada e ir tomar um solzinho, de preferência na praia, na beira da piscina, amém, irmãos? É bom lá, né? Mas não tem que fazer isso? E o Senhor me falou assim, sabe o que é? Esse processo de santificação é igual. Falei, Jesus, é bom assim, tomar que nem tomar sol na beira da praia? Ele falou assim, é. Quem que queima, gente? Quem que queima? O poder de queimar está onde? Só ele pode queimar. Não tem mais nada que pode queimar. Mas se eu não me exponho, adianta? O sol pode estar brilhando lá fora na minha casa. Se eu ficar o dia inteiro dentro de casa, vou queimar? Quem que queima? Quem que queima? Mas se eu não me expuser, ele queima? Foi isso que Deus me disse. Sou eu que santifico. Mas se você não se expuser, eu continuo sendo, o poder de santificar continua a estar em mim. Mas a postura de se expor é sua. Você tem que sair para se expor. E é uma coisa tão interessante, irmãos. Quando eu tinha 18 anos, fui passar férias no Nordeste com meus primos. Fiquei 1 mês lá. Só dessa vez na minha vida eu fiquei moreninha. Sabe por quê? Que todo dia a gente ia para o sol, todo dia a gente ia para a praia, todo dia a gente ia passear debaixo do sol. Não tinha como eu não ficar morena. Até eu, que sou branca, fiquei moreninha. Foi uma bênção. Cheguei aqui, parecia que estava de meia calça, assim, né? Achei o máximo. 20 dias depois, bronzeado palmito de novo. Branca do jeito que vinha o mundo. Saiu tudo. Por quê? Porque eu parei de me expor ao sol. Você entendeu, irmão? Não é só se expor. É todo dia. Todo dia. Todo dia. Nem que seja um pouquinho. Quero vitamina D? Todo dia. Quero me bronzear? Todo dia. Aonde está o poder de produzir essas coisas em mim? De ativar minha melanina, ativar minha vitamina D? No sol. Mas o que eu tenho que fazer? Me expor. E não adianta querer se expor um dia inteiro e depois achar que eu vou ficar o resto da minha vida bronzeado, porque eu não vou. E com a santificação é a mesma coisa. Deu para entender? É Ele que faz. O poder é dele. Sem Ele não tem santificação. Mas eu preciso me expor. Nós estamos em Cristo. Mas nós precisamos nos expor para ativar clorofila, para ativar um monte de coisa enxertados do Senhor. Vocês entendem? O sol está aí, Deus está aí, a fonte do poder está aí. E nós precisamos nos expor a ela. E é muito interessante quando a gente vê, irmãos, como esse processo é no nosso plano material e na eternidade. Olha só. Hebreus 10, 14 diz assim: pois com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vamos ler todo mundo junto de novo? Pois com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora, aula de português, pega a tua mente, leva lá naquela professora, nem sei se você gostava ou não gostava dela, mas pensa nela agora, porque agora nós vamos pensar o seguinte: com uma única oferta, aperfeiçoou. Qual é o tempo desse verbo? Vocês lembram qual é o pretérito perfeito? É o passado que está consumado, acabado, terminado. Então, o que Hebreus está dizendo é que com uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou. Prazer, irmão perfeito. Você está aperfeiçoado. Porque a palavra de Deus diz isso. E não tem dúvidas. Tetelestai, está consumado. Vocês entendem? Porque eu estou em Cristo, quando Deus me olha na eternidade, eu estou perfeito, acabado, aperfeiçoado. Mas olha a segunda parte do versículo. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Qual é esse tempo? É o gerúndio, famoso gerúndio, né?
O gerúndio significa o quê? Que a coisa está em continuidade, em andamento, acontecendo. O que está acontecendo? Diante dos nossos olhos. Aqui, nós estamos vendo um processo. Por quê? Porque o nosso tempo na Terra é cronológico, um segundo depois do outro. Mas diante dos olhos de Deus está consumado. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente olha para a palavra de Deus, o que ela diz que nós somos em Cristo, e nós não tomamos isso pela fé, a fé, irmãos, é para isso. A fé não é para a gente acreditar que vai ganhar um carro novo. A fé não é para a gente ver materializado o desejo do nosso coração. A fé, queridos, são os nossos olhos abertos para aquilo que está consumado na eternidade e está sendo produzido do nosso coração. Então pode ser que os meus olhos físicos não me vejam perfeita. Eu ainda tenho áreas que Deus está trabalhando na minha vida. Então quando o pastor pergunta, quem é santo? Eu fico pensando, eu levanto ou não levanto a mão? Porque a gente fica lembrando das áreas que a gente ainda precisa ser aperfeiçoado. Mas quando ele perguntar quem é santo, porque você tem olhos da fé, porque você crê que o que Jesus disse está consumado e ele já aperfeiçoou, você levanta a mão e diz, eu sou santo. Porque eu creio que aquele que iniciou a boa obra no meu coração é fiel para terminá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. Os irmãos entendem isso? Então nós precisamos, irmãos, entender e nos apropriarmos da nossa identidade em Jesus. E eu quero ler com vocês, eu peguei na Bíblia literalmente o que está escrito em Cristo. Não peguei coisas, são muitas milhares de outras coisas que vocês vão achar na Bíblia que vocês são em Cristo, que não estão escritos exatamente em Cristo. Mas eu peguei literalmente só o que está em Cristo, só para a gente dar uma passadinha aqui no que a Bíblia diz que a gente é. Romanos 8 diz que não podemos ser mais condenados pelo pecado. Somos fortificados pela graça. Somos livres do pecado e da morte. Somos mais do que vencedores sobre o quê, irmãos? Sobre a tribulação. Você está passando problema? Você é mais que vencedor. Sobre a angústia. Você está angustiado, está triste? Você é mais do que vencedor. Pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela espada. Somos mais do que vencedores. Nós vamos passar por isso e vamos vencer. Nós somos corpo de Cristo em Romanos 12. Nós somos em 1 Coríntios 4, sábios. Nunca mais diga, eu sou burro, eu não entendo, eu não sei. Não, a palavra de Deus diz que você é sábio. Não são só os homens, nós também mulheres, amém, irmão? Somos fortes, aleluia. Somos nobres, você é dignificado pela presença do Senhor na sua vida. Você não é qualquer um, meu irmão, você é nobre. Você é um nobre sobre a face da terra. Independente de quanto dinheiro você tem no banco, você é nobre. Porque a nobreza vem do nosso Pai, não vem das riquezas desta terra. Somos vivificados, somos nova criatura, somos embaixadores e reconciliadores entre Deus e os homens. Vocês já pensaram nisso? Você já pensou que Deus te chamou para ser reconciliador entre Ele e as pessoas? Gente, que privilégio. A gente fica até dá uma batidinha no coração mais forte, não dá? Que chamado de Deus para mim e para você. Somos conduzidos em triunfo. Então nós não somos perdedores. Nós não somos aquela hieninha. Vinda, não é você, essa é a hieninha do desenho. Você é conduzido em triunfo. Você é portador da fragrância do conhecimento de Deus. Um dia você teve um encontro com esse Jesus e Ele tem se revelado a você. Você exala aquilo que Ele revela dentro de você, como um perfume. Você não precisa falar. Começa a impregnar o ambiente através da sua vida, o conhecimento que você tem de Deus. Somos santos, somos irrepreensíveis. Então não vem diabo ficar acusando.
Porque a gente pode até errar, mas a gente se arrepende, a gente é perdoado e a gente continua, porque nós temos um Deus que nos guarda de tropeçar, e se tropeçarmos, temos um advogado, Ele nos levanta, Ele nos defende, Ele nos lava e nós continuamos a nossa caminhada. Somos irrepreensíveis, somos filhos de Deus por adoção. Somos redimidos, somos selados pelo Espírito Santo, somos salvos, somos ressuscitados, estamos assentados em lugares celestiais, estamos próximos de Deus, da sua aliança, somos justificados, somos alvos da graça e da bondade de Deus, somos criados para as boas obras, somos coparticipantes da promessa de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. A sua geração é bendita, porque essa promessa é para você hoje. Diz a Bíblia, em Cristo somos coparticipantes da promessa de Abraão. Em Cristo não passamos necessidade. Em Cristo temos o coração e a mente guardados pela paz. Guarde essas coisas, meus irmãos. Quando o inimigo vier, diga para ele: eu não vou me atribular, porque a minha mente e meu coração são guardados pela paz que excede todo entendimento. Porque eu sei que eu estou enxertado em Cristo e Cristo me reveste. Essa é a nossa situação espiritual em Cristo, meus irmãos. E por que Deus quer que a gente saiba e que a gente entenda a nossa identidade? É para que agora a gente fique dizendo: eu estou em Cristo, você não está. Eu estou em Cristo, você não está. Porque tem muito crente, infelizmente, que faz isso. Quando Deus começa a fazer o trabalho e a pessoa começa a crescer, agora ela acha que ela é alguma coisa. Quando nós fazemos isso, sabe o que significa? Que nós saímos da nossa posição diante de Cristo. Nós já não estamos mais rendendo a Ele a glória que lhe é devida. Porque se somos tudo isso, somos nele. Mas se diante dele, nós nos levantarmos com qualquer tipo de altivez, tudo isso aqui, ó, faz que nem a pilha de Lego, cai. Não serve de nada. Por isso que eu disse que são coisas sobrepostas. A nossa identidade de Cristo, nós podemos viver na plenitude, quando diante de Cristo nós permanecemos rendidos. Vocês entendem, irmãos? Então, não é, meus queridos irmãos, para a gente ficar se comparando. Eu estou em Cristo, eu não estou em Cristo. Não é para isso, obviamente não é para isso. Né? Por isso nós precisamos tomar cuidado com a advertência de 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa que está em pé, cuidado, para que não caia. E eu tenho, na minha vida, uma forma de pensar sobre as advertências da Bíblia. Quando Deus coloca uma advertência na Bíblia, significa que qualquer um de nós, não interessa quem seja, estamos sujeitos àquilo. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Amém, irmãos? Então, você pode viver sua identidade de forma plena, desde que você jamais saia diante de Cristo da posição de rendição, de submissão e de obediência. Se ficarmos ali, vamos desfrutar de tudo o que a Bíblia diz que nós somos nele. Escolhidos, perdoados, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Hoje vocês cantaram. Sou amigo do Senhor. Sou amigo do Senhor. A gente pode cantar, irmãos, sem medo de ser feliz. Porque nós somos. Porque se Ele diz que somos, Ele faz. E isso é a verdade que nós temos na nossa vida. Mas por que somos? Porque agora nós precisamos nos colocar por Cristo. Por Cristo. E nós vamos ler juntos alguns versículos agora, que vão começar a abrir os nossos olhos. O que é irmos por Cristo? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Você está lendo a vontade de Deus para você, porque Jesus disse que nós deveríamos ser como Ele, que é o nosso mestre. E esse foi o texto que Ele leu sobre Ele. Está aqui em Lucas, mas esse texto é de Isaías. Ele leu a profecia se cumprindo, ele fechou o rolo e disse: hoje se cumpriu as Escrituras. E se vocês fazerem a mesma obra que eu, e maiores, sobre você também está a unção do Senhor. Sobre você também está a unção do Senhor. Você também tem um chamado para proclamar o ano aceitável do Senhor, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração e vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. É o seu chamado, irmãos. Porque agora nós vamos por Cristo. Nós vamos por Cristo, porque sabemos quem somos. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. É uma palavra forte, né? Escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. De sorte que haja em vós, em você, em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse versículo mexe muito comigo, porque nós estávamos falando até agora aqui, que a gente é amigo do Senhor, que a gente é escolhido, a gente é liberto, a gente é mais do que vencedor. Mas agora a Bíblia vai dizer, agora que você já sabe quem você é, não tenha por usurpação ficar andando, fazendo questão de que todo mundo saiba quem você é. Agora você se esvazia e serve. E se humilha. Que interessante. O ciclo do diante, em e por Cristo, começa com uma humilhação diante de Deus. Mas quando a gente vai por Cristo, Ele também pede para a gente ter uma atitude humilde. E sabe, irmãos, não dá para nós servirmos nesta dimensão que Jesus quer de nós, se nós não tivermos a certeza de quem nós somos nele. Por quê? Porque quando nós vamos servir nessa dimensão, nós vamos ser perseguidos. Quando nós formos servir nessa dimensão, nós vamos ser ofendidos por muitas pessoas. Não são todas que vão retornar com amor. Quando a gente serve nessa dimensão, quando a pessoa faz o mal para nós e nós respondemos com o bem, para o mundo, a gente é bobo. Ah, você é um trouxa. A pessoa fica pisando em você e você não fala nada. Te ofendeu e você deu a outra face. Você é um bobo. Os irmãos entendem que quando a gente serve, como Jesus mostrou para os discípulos antes de morrer, eu fico pensando que constrangimento eu ficaria se Jesus pegasse uma tigela de água e viesse lavar meu pé. Você já pensou? Você na posição dos discípulos? Acho que a gente ia ser meio que nem Pedro, né? Não, Jesus. Tu és Jesus. Não vai lavar meu pé. Eu acho que a maioria de nós responderia a mesma coisa que Pedro. Eu me identifico com ele. E Jesus disse, ah, Pedro, se eu não lavar teu pé,
você não tem parte comigo. Ah, Jesus, então lava tudo. Porque Pedro era 880, o negócio dele é na lata. Oh, então se assim, lava tudo. Não, Pedro. O corpo está todo limpinho, é só o pé que tem que lavar mesmo. Fique tranquilo. Mas, irmãos, era o servo mais humilde da casa que fazia o serviço de lava-pés. Sabe por quê? Imagina o tempo de Jesus. Quem assiste aqui? The Chosen. The Chosen é legal para a gente pensar bem, assim, é muito realista, né? A estradinha era asfaltada, calçada, tudo bonitinho. Era estrada de terra. Cheio de veículos, ônibus passando, poluindo só o ar. Não. Cheio de cavalinhos, jumentinhos passando, poluindo o chão. Aí você que é bom entendedor já entendeu o que tinha no chão, né? Então você andava ali você andava. Então por mais que você tivesse de sandália, queridão, teu pezinho no final do dia estava, ó. Por isso que era o servo mais humilde que lavava os pés. Não era nem a própria pessoa que lavava os seus pés. Porque aquele servo que ia lavar os pés sabia onde é que ele ia botar a mão. E Jesus fez isso. E disse para mim e para você: sirva como eu servi. Sabe por que Jesus pôde ser? Porque ele sabia quem ele era. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, veio sobre ele uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O dia que você chegou para Jesus e se rendeu aos pés dele, uma voz veio para você e te disse também: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu comprei por alto preço. Eu amei primeiro. Eu cheguei até ele. Mas 40 dias depois de um jejum e oração num deserto, uma voz chegou para ele também e disse: se você é filho, transforma esses pães em pedra, essas pedras em pão, você está com fome. Ele não precisou provar para o inimigo que ele era filho. Sabe, irmãos, nós não precisamos provar para o inimigo, nem para ninguém, que nós somos perdoados, santificados, justificados. Não, nós precisamos saber e viver de acordo com esta nova natureza. Mas diante dos homens, nós precisamos saber que nós fomos chamados para servir. Por Cristo é serviço, irmãos. Por Cristo é serviço. Eu acho muito lindo, lá em Hebreus tem um hall, não é o hall da fama, é o hall da fé, amém? E nesse hall da fé tem muitos nomes citados, os nomes dos grandes heróis da Bíblia: Abraão, Moisés, Davi. Mas quando vai chegando no final desse hall, há pessoas citadas ali cujos nomes não são mencionados, mas a vida está relatada. E é tão diferente do que nós temos hoje, achando que é um sucesso de vida cristã, gente. Nós achamos que uma igreja bem-sucedida é uma igreja grande, exponente. Nós achamos que um grande cristão é aquele que tem muitos seguidores na internet, porque fala de Jesus e as pessoas seguem. Mas lá no hall da fé de Hebreus, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso mexe comigo, irmãos. Até onde eu e você estamos dispostos a ir por Jesus? Nós só vamos se tivermos seguidores, muitos likes, muita gente batendo nas nossas costas e falando que lindo, que maravilhoso que você é. Ou será que nós podemos experimentar escárnio e açoites e até cadeias e prisões? Esses heróis da fé foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada.
Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, mas desprezou. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas, e pelas cavernas da terra. Não andaram em templos suntuosos, não andaram em palácios, mas foram fiéis até a morte. Serviram ao Senhor sem restrição. O Senhor nos chama para servir, e nós não podemos servir nessa dimensão se nós soubermos quem nós somos em Cristo Jesus. E só seremos quem somos em Cristo Jesus se diante dele estivermos rendidos. O Senhor nos chama para viver em dimensão de amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje o Senhor está nos chamando para viver uma vida integral com Ele, diante dEle, nele e por Ele. Eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Eu e você não precisamos falar muitas coisas. Meu pai sempre costumava dizer que luz brilha, luz não fala. É que nem perfume. Perfume a gente sente, perfume não fala. Não chega falando, opa, eu sou perfume tal, ó, meu cheiro bom. Você sente. Cheirinho de longe, gostoso. Luz brilha. Carta não fala. Carta é lida. Nós somos cartas vivas do Senhor Jesus. E nós precisamos espalhar, ser como nosso mestre, obedecer aquilo que Ele tem para nós, porque Ele é vivo. Ele é aquele que nutre as nossas vidas todos os dias. Há um motivo para isso, meus irmãos. E nós precisamos entender, precisamos aceitar e precisamos exercitar o nosso relacionamento com Cristo de forma integral. Quantos têm trocado a posição? Quantos diante de um irmão, ao invés de servir, querem mostrar quem são? Sou santo, não erro, conheço a Bíblia. É fariseu, sepulcro caiado. Nós não precisamos provar nada para os nossos irmãos, muito menos para o nosso inimigo. O que ele quer é isso. Está com fome? Você não é filho? Quando Jesus estava na cruz, ele ouviu a mesma coisa. Você não é filho? Sai daí. Não, eu sei quem eu sou. E sei o propósito de Deus para a minha vida. E eu posso me entregar, sofrer qualquer tipo de humilhação, porque eu sei o que está reservado para mim na eternidade. Muitos preferiram morrer a negar, porque sabiam que o que eu esperava era muito mais do que qualquer coisa que possa existir nessa terra.